Alunos, estou aqui com mais um tema que é processos de separação de misturas, né? Um tema também que cai no Enem, e para que você não caia em alguma armadilha ou mesmo pegadinha, eu venho mostrar para vocês esses processos, né, de misturas homogêneas e heterogêneas. Eu gostaria de dizer para vocês que quem vai passar pelo Enem, né, esse ano, que estude, né, estude bastante, tenha meta, planeje, tenha planejamento, coragem e estudo para que você possa chegar, né, ao pódio ou mesmo à aprovação no Enem, que é o que você deseja, né? Você pode chegar onde você quiser. Então, estude, né, porque nós estamos diante de um desafio, que é esse desafio a pandemia, né, do novo coronavírus, que foi necessário fechar escolas por causa dessa pandemia, as aulas presenciais interrompidas, e mudou nossa rotina da nossa educação, né? Mudou bastante, tivemos que ficar em casa para nos proteger e proteger nossa família, né? Cuidando da nossa saúde, que é o essencial. Mas diante disso, nós não cruzamos os braços, né? Nós, os gestores da nossa escola, coordenadores e o nosso diretor, então logo conseguiu, né? Buscamos uma solução que foi por meio da tentativa de aulas à distância, que é novo para você, que é novo também para a gente, nós professores, né? Então nós professores buscamos as aulas, buscamos interagir de uma forma virtual, né, em que a nossa tecnologia é nossa maior aliada, e estamos planejando aulas, buscando diferentes métodos de levar até vocês os nossos conteúdos, as nossas aulas que seriam presenciais, e hoje estamos à distância. Então, que vocês continuem estudando, temos várias ferramentas, como por exemplo o Google Sala de Aula, né, que é uma ferramenta bastante interessante, bastante viável para nossas aulas à distância. Temos o WhatsApp, que trocamos lá mensagens, áudio, e trocamos também as nossas tarefas, nossas atividades que acontecem todas as semanas, né? Então, bons estudos, né? E que você continue em casa. Então, vamos lá, alunos, né? Vou passar aqui para vocês mais um conteúdo à distância, vocês continuem em casa e vamos estudar, né? Essa aula é para você do primeiro ano, para você do segundo, para você do terceiro ano, né? Revisar esses processos de separação de misturas, e para você do curso Novas Formas de Aprender Ciências da Natureza, né? Então, vai ser bom para você que vai fazer Enem, então você tenha metas, como eu já falei, planejamento, coragem e estudo, né, que você consegue. Então vamos lá, né? Esse estudo também é todo focado no Enem, para você também do primeiro ano, e como eu já falei, do segundo, do terceiro, e para os alunos do curso Novas Formas de Aprender Ciências da Natureza. Então nós vamos aqui para a nossa aula, que é com o tema Processos de Separação de Misturas, né? Tia Iva na área. E, pessoal, os objetivos da nossa aula, né, é conhecer os diferentes métodos de separação de misturas, relacionar diferentes métodos de separação com a constituição da mistura e associar processos de separação ao nosso cotidiano. E a aula, pessoal, tem como referência o livro, né, didático do aluno, que é o livro de Ciscato, né? Vocês podem ir lá estudar o conteúdo na página 64, né, estudo dos processos de separação de misturas, né, página 64. E mistura, pessoal, antes de começarmos aqui esses processos, misturas é tipo de matéria, né, como vocês podem observarem aqui
Vamos observar, utilizar aqui o laser. Tipo de matéria formada por duas ou mais substâncias e cada substância é denominada componente. Lembrando que misturas não tem fórmula, né? Não, como por exemplo, nós representamos a água com H2O, né? Que é a água pura. Então, misturas de mais de uma substância não tem como a gente representar por fórmulas, como por exemplo a nossa água mineral, né? Que é composta de água e vários sais, né? Sais minerais. Então, a mistura temos dois tipos, dois grupos, né, que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, a mistura homogênea possui apenas uma fase, o exemplo, o atmosférico. Misturas heterogêneas possuem duas ou mais fases, exemplo, a água e o óleo. Indo aqui para a introdução, nós temos aqui separação de mistura, eu posso dizer também que é análise imediata, né? E eu posso dizer para vocês, pessoal, que separação de mistura não envolve reações químicas, muito pelo contrário, é um processo físico, né? Então, eu posso chamar também de análise imediata e acontece na separação de misturas, processos físicos, ou seja, não altera a substância, como por exemplo, separar sal e água, pessoal. Como é que eu vou separar aqui sal e água? Né? Se eu quero separar o sal e a água, eu vou utilizar um dos métodos, um dos processos de separação de mistura, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um dos métodos, que se eu fosse utilizar agora, nesse momento, era destilação. E ia separar o sal, né, e a água, sem alterar essas substâncias. Então, nós temos aqui, pessoal, vamos lá. Misturas, que é dividida em dois grupos. Misturas heterogêneas, aqui tem mais processos de separação. Vou começar aqui por catação. Catação consiste em separar, né, usando a mão, separar substâncias que têm diferente tamanho, diferente cor e forma, né? Temos o exemplo, pessoal, da coleta seletiva, que é o do lixo, né? Catação é muito importante, né? Um dos métodos mais importantes também. É muito importante, porque nós temos aqui o exemplo da coleta seletiva para fazer a reciclagem, né? Então, a gente tem que separar os materiais. E aí nós temos também, pessoal, outro método que é a peneiração. Peneiração é uma separação feita com auxílio de uma peneira, né? Separar por diferentes tamanhos. Exemplo, a farinha, né? Se você quiser peneirar a farinha e ter uns grãos menores, esse processo é peneiração, como por exemplo da areia também, peneiração. Ventilação é outro processo que é a separação com auxílio de corrente de ar, separar por diferença de densidade, né? Então, essa separação por diferença de densidade, o que é menos denso é que essa corrente de ar consegue levar, né? E o que é mais denso é o que fica. Temos também outro método que é também importante, né? Que já caiu em prova de Enem, que é a separação magnética, que é utilizado por ímã, né? Esse ímã vai separar as substâncias conhecidas como ferromagnética, que temos como exemplo ferro, cobalto e o níquel, né? Então, nós temos outro processo que é flotação. Falar em flotação é a mesma coisa de falar em flutuar. Dissolução fracionada. Dissolução fracionada é dissolver uma fração ou dissolver uma parte. Levigação também é outro processo, que é diferença de densidade, né? Acontece por corrente de água, né? Como por exemplo,
temos o exemplo, o garimpo, né, do ouro. Eles usam uma bateia, né, em que essa corrente de água vai passar deixando o ouro, que é mais denso, né, que tem uma maior densidade, levando aí a areia. Então, nós temos o outro processo é decantação. Decantação, pessoal, também é um processo de diferença de densidade, né? O que é mais denso é o que fica embaixo, o que é menos denso é o que vai ficar em cima das nossas substâncias, né? Da substância, dos líquidos, da mistura, né? Então, nós temos uma mistura de dois líquidos, que são líquidos immiscíveis, como, por exemplo, água e óleo. O óleo é o que fica lá flutuando, porque ele é menos denso, e a água, que é mais densa, fica embaixo. Logo, vem filtração, né? A filtração também é um dos processos importantes. Temos dois tipos de filtração, que é a filtração simples e a filtração a vácuo. Então, os dois processos aqui que são muito importantes é a decantação e filtração. E falou em mistura homogênea, falou em destilação simples, né? Como, por exemplo, separar a água, separar o sal da água, né? A água e sal dissolvido na água. Então, para separar, eu vou utilizar esse método que é destilação simples. Destilação fracionada, como eu falei para vocês, acontece aí com os líquidos. E outro processo que cai bastante no Enem é extração. Tia Iva, o que é extrair? Tirar uma coisa de dentro da outra, né? Então, vou passar aqui explicando alguns processos. Pessoal, aqui, ó. Flotação. Começar aqui por esse processo, é usado, por exemplo, para separar uma mistura de areia e pó de madeira, que é a serragem e separação de bolhas pela dispersão de partículas, né? Como, por exemplo, separação de metais. Então, nós temos aqui um exemplo, eu tenho aqui esse exemplo para vocês, que é a serragem e a areia. Para separar aqui, pessoal, a serragem da areia, eu vou adicionar água. Quando eu vou adicionar aqui água, a serragem que é menos densa vai ficar flutuando. Então, se vai ficar aqui flutuando, eu posso dizer que é um processo de flotação, suspensão, né? Pode ser suspensão aqui. Como vocês podem ver, a serragem, a água ficou aqui, que é o líquido, está aqui no meio, e a areia, que está aqui embaixo. Então, esse processo é flotação e também pode ser chamado de suspensão. Logo, o processo de dissolução fracionada, né, quando comparado à flotação, eu posso ter aqui, pessoal, ó, dissolver a fração, né, como eu falei para vocês, do processo de dissolução fracionada, é dissolver uma fração ou uma parte, né, que vai ser dissolvida aqui. Ou seja, se você misturar aqui açúcar e areia, né, misturar aqui açúcar e areia, para você separar o açúcar da areia, o que é que vai acontecer? Você vai ter que adicionar água, e a água, que é o solvente, né, vai conseguir dissolver o açúcar da areia, né? Então, eu vou deixar, quando eu consigo dissolver aqui, vou deixar em repouso, né, sedimentação, no processo de sedimentação. Então, vai ficar em repouso, vai decantar, vai ficar aqui a areia no fundo, e a água mais o açúcar, né, que o açúcar já está dissolvido na água, vai ficar aqui em cima, e eu vou conseguir separar, né, a água, aqui colocando no becker a água mais açúcar, separando a areia da água mais açúcar, né, pelo processo aqui de decantação. Posso fazer, pessoal, por esse processo aqui de sedimentação, utilizando o processo de sifonação. Por exemplo, eu tenho aqui a areia que já se decantou, né, e a água mais o açúcar, e eu posso usar aqui uma mangueira, né, chamada de sifão,
e fazer a sucção, né? Fazer a sucção, sugar aqui esse líquido, em que vai parar no outro becker apenas água mais açúcar. Tia Iva, tinha como separar, continuar separando a água mais o açúcar? Sim, pessoal, mas quando eu tenho água e açúcar, mais açúcar, o processo de separação é destilação simples, né? Em que eu vou separar a água do sal ou do açúcar, né? Que nós estamos falando aqui em açúcar, que eu vou separar esta água do açúcar. O outro processo, pessoal, como eu até já tinha falado, é a levigação. Como vocês podem ver aqui, né? Temos como exemplo o garimpo do ouro, e esse processo, essa separação é feita por corrente de água, né? De sólido mais sólido. Exemplo, garimpo do ouro. Falou em levigação, falou em garimpo do ouro, né? Levigação, garimpo do ouro. Não esqueça. Levigação, garimpo do ouro. Em que esse garimpo está segurando aqui, garimpo do ouro, né? Esse rapaz está segurando aqui uma bateia, né? Então, para ele separar com a corrente de água, ele vai rodar nessa bateia e vai levar, o que é que vai acontecer? A água vai levar areia, né? Que é menos densa, e vai ficar o ouro, que tem maior densidade, né? O ouro que tem maior densidade. Por que o ouro fica, tia Iva? Porque o ouro tem a maior densidade, viu, pessoal? Esse processo de separação e mistura, levigação. Então, o outro processo é decantação, ou também pode ser chamado de sedimentação, né? Então, nós temos aqui diferença de densidade, sólido e líquido, ou líquido, líquido, né? Que líquido, líquido. Faltou aqui o acento. Tenho aqui uma demonstração, né? O suporte universal, o becker, o funil de bromo ou funil de decantação. Como você pode observar, dentro do funil de bromo ou funil de decantação, tem um líquido menos denso e um líquido mais denso, que é a água. Esse líquido menos denso, eu vou dizer que é um óleo, né? Vou chamar aqui de óleo, e a água. São dois líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam, né? E no funil de bromo tem uma torneirinha. Para que a água possa sair aqui, ó, do funil de bromo, eu vou abrir a torneirinha, né? E aqui embaixo eu vou ter exatamente o filtrado, né? Que é a água. E no funil de bromo vai ficar o líquido menos denso, que é o óleo. Acho que deu para você entender, né, pessoal? Vamos agora para centrifugação, pessoal. Se você quiser acelerar esse processo de decantação para que aconteça de uma forma mais rápida, você vai usar o processo de centrifugação, que vai acelerar, né? Para que serve essa centrífuga? Ela serve para aumentar a velocidade da decantação. Então, vai acelerar esse processo de uma forma mais rápida. Então, eu tenho como exemplo, né, desse processo de separação que usa a centrifugação, é o nosso sangue, né? Em que os componentes menos denso vai ficar em cima e o mais denso vai ficar embaixo. O outro processo, pessoal, é filtração simples, né? Que aqui também é das misturas heterogêneas. Então, o processo que destina-se à separação dos componentes de misturas heterogêneas sólido e líquidas. São utilizados funil, como vocês podem observar aqui, ó, funil, papel filtro, que dentro do funil, e o copo becker para reter o filtrado. Temos aqui uma mistura, né, em que essa mistura pode ser areia e água, né, nessa mistura aqui. E eu quero separar a água da areia, então posso fazer a filtração. Aqui é um suporte universal,
como eu já falei, o funil. Dentro do funil tem um papel filtro e aqui é um becker. Então eu vou colocar aqui. Quem é que vai ficar aqui retido no funil? É exatamente o resíduo, né? Vai ficar aqui retido no funil. E no becker aqui abaixo eu vou chamar de filtrado, que é o líquido que vai ser filtrado. Então aqui no funil vai ficar o resíduo. E nesse becker aqui abaixo vai ser o filtrado, que o líquido aqui, que está aqui embaixo, é a água. Dá para entender, né? Então, esse processo de filtração simples acontece entre sólido e líquido ou sólido e gás. Como, por exemplo, preparação de café, né? Nós temos aí o processo de filtração simples e também o aspirador de pó. Filtração a vácuo, pessoal. Se eu tenho uma mistura de difícil filtração, eu vou utilizar a filtração a vácuo, né, que é um processo rápido, né, como por exemplo, se você vai misturar farinha com água, né, então é difícil essa filtração, fazer pelo método de filtração simples. Então eu vou utilizar aqui a filtração a vácuo, que ela vai acelerar esse processo, né? Então, o que é, tia Iva, filtração a vácuo? Quando o sólido e o líquido formam uma mistura de difícil filtração, como é o caso da água com farinha, né? Então, esse é um processo, né, de misturas heterogêneas, usa-se um papel filtro, tem esse outro funil. E o quitaçato, logo nós temos uma mangueira, né, que nós temos a trompa a vácuo, e essa é toda a montagem para a filtração a vácuo. Já, pessoal, na floculação, quando vai acontecer esse processo de floculação, é a adição do solvente químico à amostra, formando flocos, como por exemplo o tratamento de água, né? Faltou aqui o acento, com sulfato de alumínio, né? Então vai ficar formando aqui esses flocos e depois faz a limpeza. O outro processo, pessoal, é destilação simples, que falou em misturas homogêneas, falou em destilação simples. Então, destilação simples, o que é que eu posso falar para vocês sobre essa destilação simples? Separa por diferença de ponto de ebulição, né? Uma separação por diferentes pontos de ebulição. Por exemplo, eu vou ter aqui uma mistura de água e sal, né? O sal sempre tem um ponto de ebulição bem maior que a água, então o ponto de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius, né? E o que é que vai acontecer aqui, tia Iva? Que todo esse processo, aqui essa mistura sendo aquecida, né, de água mais sal, né? Então vai sendo aquecida. Eu tenho um balão de fundo redondo, o termômetro que vai medindo aqui a temperatura, né? E o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar um condensador, né, e vou ter aqui um outro recipiente em que eu vou ter a substância destilada, né? Essa substância que é um frasco coletor, vou ter a substância destilada. Quem vai ficar aqui no balão de fundo redondo é sempre quem tem o maior ponto de ebulição, que no caso é o sal. Né? O sal tem um ponto de ebulição bem maior do que a água, que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecendo aqui o vapor, né? Vai aquecendo e o vapor vai passar aqui pelo condensador e vai voltar na forma líquida, que aqui é o destilado, e aqui fica a mistura que vai ficar o sal. Viu, pessoal? Quem vai passar aqui no condensador é a substância que está sendo destilada, que é a água. No final eu vou ter no frasco coletor a água e aqui no balão de fundo redondo o sal. Destilação fracionada, pessoal. Então, o funcionamento da destilação fracionada é muito similar ao da destilação simples, né? Lá nós temos sólido e líquido, na destilação simples. Na fracionada a gente trabalha com líquido e líquido. O primeiro passo é colocar a mistura homogênea dentro do balão de vidro,
né, esse balão contém apenas uma abertura que será conectada à coluna de fracionamento, contendo um termômetro no topo para acompanhar e controlar o aumento da temperatura no sistema. Então, o balão de destilação contendo a mistura é colocada sobre uma chapa de aquecimento ou sobre o bico de gás, que fornecerá calor, né, necessário para o processo de evaporação. Então, trabalhar com destilação fracionada, a gente trabalha com diferença de ponto de ebulição. Né, para facilitar a compressão, vamos supor que a mistura seja composta pelos líquidos, né? Vamos supor aqui que é água e etanol, né? Que essa mistura é composta pelos líquidos água e etanol. Sendo que um deles tem o ponto de ebulição maior e o outro com ponto de ebulição menor. Então, o suporte universal com as garras é utilizado para sustentar a coluna de fracionamento e o balão, mantendo-o sobre a chapa de aquecimento. Uma das extremidades do condensador é, então, ligada à coluna de fracionamento. Nesse processo, duas mangueiras são usadas, uma para ligar o condensador à torneira e permitir a entrada da água de resfriamento pelo tubo externo do condensador e outra saindo do condensador para permitir a saída da água de resfriamento. Então, pessoal, é necessário colocar um recipiente sobre a outra extremidade do condensador, podendo ser um becker ou ainda um frasco coletor, né, onde o líquido formado no condensador possa ser depositado, que é o destilado. Depois de montar todo esse sistema, deve-se ligar a chapa de aquecimento ou bico de gás na temperatura de ebulição do líquido mais volátil, mais rápido. Então, à medida que a solução é aquecida no balão, ambos os líquidos começam a evaporar. Porém, o líquido de menor ponto de ebulição vai evaporar em quantidade muito maior do que o líquido de maior ponto de ebulição. Então, o que é que vai acontecer? Pessoal, quem é o líquido mais volátil? A água ou o álcool, né? A água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Já o álcool tem um ponto de ebulição 78,4 graus Celsius, né? Então, o álcool ele vai evaporar mais rápido. Então, eu vou ter aqui na proveta o líquido destilado, né? E no balão de fundo redondo aqui, esse balão ele vai ficar com o líquido que é menos, que tem um ponto de ebulição maior, né? Porque quem vai evaporar aqui de uma forma mais rápida vai ser o álcool. Esse é o processo de destilação fracionada. Outro exemplo aqui, pessoal, é o petróleo, né? Que também eu posso usar aqui. O petróleo bruto é um líquido viscoso constituído por diferentes substâncias, entre elas as conhecidas como hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Então, pessoal, essa mistura é separada em frações, ou seja, em grupos de hidrocarbonetos que apresentam valores de temperatura de ebulição próximas. O processo, né, então aqui é executado em uma torre de fracionamento. O óleo é vaporizado, né, então cada fração condensa em um intervalo de temperatura diferente, sendo que os compostos mais voláteis são separados primeiro. Ou seja, pessoal, quando você vai aquecer nessas frações aí, quem vai sair primeiro?
é aquele que tem o maior ponto de ebulição. Então, colocando aqui uma setinha de baixo para cima, né, o que tiver menor ponto de ebulição, ou seja, quem tem o menor ponto de ebulição, né, em cima aqui dessa torre, vai ser o mais leve, né, então vai ter menores atrações. Eu posso dizer, explicando melhor, que quem tem esse ponto de ebulição menor é os que são mais leves, né? São frações mais leves e essas frações têm menores atrações. Quando estamos falando em petróleo, temos que lembrar das substâncias mais importantes do petróleo, que é a gasolina, o querosene e o óleo combustível. Então, os mais leves é os que saem e os mais pesados é os que ficam, né? Então, o que é leve é o que vai e o mais pesado é o que fica, e o que fica é chamado de resíduo. Agora eu vou falar de outro processo, né, que é cobrado no Enem, sobre a extração. Vamos por um exemplo aqui bem básico. Um exemplo do cotidiano é quando você está fazendo um chá, né? A água vai extrair a substância do chá. Outro exemplo é o café, né? Quando você vai preparar todo o café, vai fazer o café. Então, o que é que vai acontecer? Quando a água passa pelo pó, ela vai extrair as substâncias, né, do café. Outro exemplo, pessoal, é a gasolina. Vamos supor, sabe que a gasolina também tem álcool, né? Contém álcool. E eu quero extrair o álcool. Como é que eu faço para extrair o álcool? Sabemos que a gasolina é apolar. E o álcool, pessoal, é uma substância anfifílica. Como assim, tia Iva? Por que, pessoal, que é uma substância anfifílica? Porque tem uma parte polar e apolar, né? Ou seja, o álcool, ele é capaz de dissolver tanto na água quanto na gasolina. Então, tia Iva, como é que você faz esse processo de extração? Eu posso chamar o processo de extração de solvente, né? Por quê? Porque eu vou usar água, que é considerada um solvente universal, né? Essa água vai extrair o álcool da gasolina. Então, o que aconteceu, né? Quando você adicionou água, a gasolina ela vai ficar em cima, né, da água, porque é menos densa, e abaixo vai ficar a água, que a água vai puxar o álcool. Por que, tia Iva, que a água vai puxar o álcool? Porque a água é polar e o álcool é polar, né? Então, como elas são polares, elas conseguem interagir. Ou seja, é uma atração muito forte entre a água e o álcool, devido a ela cada uma ser polar, né? Então, existe essa atração devido a essa propriedade. Acho que deu para entender, né? Agora nós vamos para as questões do Enem, para que vocês possam entender melhor esses processos de separação de mistura, resolvendo questões. Resolvendo as questões do Enem, indo aqui para a primeira questão do Enem, né, questão 55 do caderno azul, né? Vou lá para as etapas, vou lá para o finalzinho, né, entre quais observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduz para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Lembrando, pessoal, né, que essa não é uma questão difícil. Quando eu falo aqui,
eletroímã, então já me dá quase aqui a resposta, né? Quais são as substâncias que é extraída pelo ímã, qual é o processo de separação que usa o ímã. É um processo de separação magnética, né? Um processo de separação, vou colocar aqui, né? Estou aprendendo a mexer. Magnética. Vamos continuar aqui, né? Retirada dos materiais metálicos. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina, né? Então, após esmagar, nós temos aqui, após esmagar, vou marcar aqui o texto, né? Após esmagar, o que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o que quando você vai esmagar essa substância? O que é que vai acontecer? Eu tenho um processo que é o que? A cana-de-açúcar vai acontecer o que? Uma extração, não é? Depois que eu vou esmagar aqui, vai acontecer uma extração. Vou colocar aqui a caneta, que eu vou puxar para cá. Então, vai acontecer a extração, né? Então, vai acontecer aqui a extração. Extração, pronto. Eu já sei que eu tenho aqui o processo separação magnética e extração. Logo, o caldo primário, que é o 3 aqui, pessoal, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtro e sofre um tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol, né? Então, o que é que vai acontecer quando passa por esse processo? Passa por filtros, né? E sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado. Então, se passa por filtro, se está passando aqui por filtros, então esse processo vai ser o que, pessoal? Filtração, né? Então, eu tenho um processo aqui de filtração, né? Então, a resposta, peraí que eu vou aqui, filtração, né? Então, aqui eu tenho um processo de filtração. Vamos aqui, com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Letra A, separação mecânica, extração e decantação. Não, né? Separação magnética, combustão e filtração. C, separação magnética, extração e filtração, né? Vou deixar aqui a C. A D, imantação, combustão e peneiração. E E, imantação, destilação e filtração. Então, qual seria aqui a resposta, pessoal? Se eu tenho aqui separação magnética, extração e filtração, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Fácil, né? Questão do Enem 2011 também, uma questão sobre os processos de separação de mistura, né? Vou ler aqui, questão 52. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doença. O motivo, apontado por especialistas, é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos, né? Então, vamos lá. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. Então, vamos lá, pessoal.
O procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essa população ribeirinha é a filtração. Será que a filtração resolve, mata esses micro-organismos? Cloração, né, que é o uso do cloro, né, que é um método bastante usado para a desinfecção da água, né, em sistemas públicos. Então, essa é uma etapa de tratamento que consiste, no caso, que mata, né, os micro-organismos. Então, eu acho que a correta mesmo é a cloração, coagulação, fluoretação e decantação, né, que aí seria deixar se decantar. E a coagulação, pessoal, a floculação e a coagulação são processos químicos e físicos em que partículas muito pequenas são agregadas, né? Essa é uma das primeiras etapas do tratamento da água. Então, aqui, para resolver aqui essa questão, pessoal, para matar esses micro-organismos, a resposta aqui correta será a alternativa B, que a cloração é o que vai ser usado, né, para matar os micro-organismos. Filtração não é, coagulação também não é, fluoretação não é e decantação também não é. Questão 81 do Caderno Azul 2013. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino formam partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas aí nós vamos aqui para as alternativas, que é flotação, levigação, né, que falou em levigação, falou em garimpo do ouro, ventilação, que é com auxílio de uma peneira, né, e precisa da corrente de ar, ou ventilação quer dizer precisa da corrente de ar, né, peneiração é que é com auxílio de uma peneira, centrifugação é para acelerar a decantação. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra A, porque a flotação consiste em separar líquidos de sólidos com nuvens, né, de microbolhas de ar que arrastam as impurezas em suspensão para a superfície, facilitando a remoção, né, para a superfície facilitando essa remoção. Então, a alternativa A, que é a alternativa correta. Vamos para a alternativa A. Agora, próxima questão, Enem 2014. Temos aqui o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, né? A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Temos aqui, pessoal, o processo, temos aqui o produto final, que é o fenol, né? Voltando aqui, que é o fenol. Colocar aqui a caneta. Produto final, fenol e acetona. Então, são dois líquidos. Se eu tenho dois líquidos para separar, qual o processo que eu vou utilizar? Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial vamos para as alternativas, né?
filtração, ventilação, que precisa da corrente de ar, decantação, que vai se decantar, evaporação ou destilação fracionada. Então, esse processo, há uma mistura de fenol e acetona. O fenol estabelece uma maior quantidade de ligações de hidrogênio, né? As ligações com o hidrogênio. E deve-se possuir, então, o fenol, né, possui um ponto de ebulição maior do que a acetona. Dessa forma, pode separar pelo método de separação, de destilação fracionada. Desculpa aí, pessoal, destilação fracionada, porque é a diferença em densidades, né? A diferença em densidades aqui. Alternativa é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Enem 2017, pessoal. Vamos aqui para a próxima questão do Enem 2017, em que fala o seguinte: a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte do nutriente da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Tem aqui o esquema, né, a farinha, e tem a adição de éter etílico, seguida da agitação, logo a filtração, formando aqui o resíduo 1, o extrato, né, fase orgânica. Logo, nós vamos aqui para filtração, formando-se o resíduo 2, que é a adição de água, seguida da agitação, né? Forma-se o extrato aquoso. E quando forma-se esse extrato, vai passar pelo esse processo de destilação, que é o destilado 2 e o resíduo 3, né? E a extração aqui, a fase orgânica, que é a destilação, acontece aqui no destilado 1 e resíduo 4. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. O óleo de linhaça será obtido na fração destilado 1, destilado 2, resíduo 2, resíduo 3 e resíduo 4. Vamos observar aqui, pessoal. O óleo de linhaça, por ser apolar, será separado juntos com as demais substâncias apolares, né? Então, vamos aqui para a primeira etapa. A1, esta separação começa com a adição do éter, que é o extrato aí da fase orgânica, né? A2, em seguida, tem-se a destilação do extrato para retirar o éter da mistura, né? Aqui na 2. Na 3, o resíduo que sobra é o óleo de linhaça, né? Destilado 1. Veja que o éter tem uma ponta polar, porém os radicais da cadeia carbônica são longas, o que faz com que a molécula seja em maior parte apolar. Então, a alternativa correta, pessoal, aqui do extrato, né, da alternativa correta aqui, é a adição do éter, que nós temos o éter em seguida, para separar a farinha de linhaça, né, o óleo da linhaça. Será obtida aqui na fração dessa destilação, que é essa extração aqui da fase orgânica, que é o resíduo 4. Então, aqui eu vou ter a resposta alternativa resíduo 4. Né? Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha dourada. Como ele está perguntando o óleo, então o óleo vai estar nesta fase aqui, ó, que vai ser essa destilação 1 e o resíduo 4. Né? Por que, tia Iva, não está na filtração aqui do resíduo 2? Porque tem adição de água, né? Filtração é a adição de água seguida de agitação, que é o extrato aquoso. Esse é um extrato aquoso, é por meio da destilação.
Então, é o resíduo 4 a resposta. Vamos aqui para nossa última questão, né, do Enem 2018. O que é que fala essa questão do Enem em 2018? O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações, né, aqui ó, falou em petróleo, está falando nas frações, né, otimizando o produto de origem fóssil aqui, ó, utilizando-se o processo de craqueamento, né? Então, o que ocorre nesse processo? No processo do petróleo, né? Como você já sabe, né? Eu até já expliquei que na destilação fracionada, no caso acontece as frações, é letra A, transformação das frações em outras moléculas menores, né? Sabemos que a destilação fracionária é diferença no ponto de ebulição, né? Então, pessoal, aqui a resposta. Reação de oxorredução com transferência de elétron entre as moléculas, solubilização das frações de petróleo com a utilização de diferentes solventes, não. Decantação das moléculas com diferentes massas molar por uso de centrífugas, não, também não. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Alternativa correta aqui é a letra A. Por que, tia Iva? O craqueamento de petróleo é responsável pela quebra, né, das frações maiores do petróleo em frações menores. Tá? Então, a destilação fracionada é responsável pela separação das frações do petróleo e não pelo seu craqueamento. Ok, pessoal?